conceito de cidadania tem origem na Grécia e era usado para designar os direitos relativos ao cidadão. E hoje, esse conceito de cidadão e cidadania existe ainda. Para conversar com a gente sobre isso, convidamos o nosso colega, nosso professor aqui da Unifra, Marcos Palermo, tudo bem? Professor Obrigado. do curso de Direito. Tudo bem. E hoje ainda temos uma troca de papéis aqui no nosso programa. Larissa saiu das ruas e veio para o estúdio e a Michele gravou uma externa hoje, ela não pode estar por motivos particulares. Então, galera, cidadania da Grécia e essa cidadania que veio se desenvolvendo na história da humanidade, ela ainda existe, a gente sabe como é que ela é, a gente vive ela, a gente faz ela, nós somos cidadãos. Eu acho que de repente o professor vai falar melhor depois, mas acredito que conforme a gente vem evoluindo, né, o nosso modo de ver cidadania, acho que vem evoluindo junto, né. Acho que com o passar do tempo as coisas vão se encaixando melhor pro presente. Não sei se o professor de repente concorda. Realmente é isso que acontece. Se nós fôssemos pensar no cidadão da Grécia Antiga, era um indivíduo que estava voltado para a resolução dos problemas da sua cidade, né? Mas o que era cidade para eles naquela época? É um conceito diferente do que a gente tem hoje. A cidade, a polis grega, ela funcionava como um estado, tá? Nós temos assim então teóricos como Pierre Manin, por exemplo, em História Intelectual do Liberalismo, né, um dos teóricos da ciência política, teoria política, que vai dizer que é a primeira forma de Estado organizado que a gente concebe. E como era um grupo menor de pessoas, né, um grupo relativamente pequeno de pessoas, as pessoas iam para um determinado lugar, a Ágora, por exemplo, em Atenas, né, e resolviam os problemas da cidade, se a gente pensar, né, em específico em Atenas, através do voto, das discussões, né? Mesma coisa que nós hoje em dia fôssemos lá para o Farrezão e fôssemos discutir os problemas da nossa cidade. Mas mesmo assim era um sistema exclusivo, né? Sim, nós temos aí as limitações políticas da cidade, né? Tinha escravo não participava, os estrangeiros não participavam e também as mulheres não participavam. Mas o que muda daí? Você tem um grupo reduzido de pessoas e você tem a predisposição lá era de você enxergar a liberdade como uma liberdade de participação, né? Não era tão voltado assim ao idiom, ao privado. Então você saía para participar. Com o tempo, nós vamos tendo todas as transformações históricas que são conhecidas, né? Divisão do trabalho, diferença de modo de produção, e a coisa vai ficando mais complexa, né? Também porque vai tendo um aumento populacional. E com isso, hoje em dia, quando se fala em cidadania, a gente pensa não só na participação, né, nas decisões do Estado, nas decisões políticas que o Estado vai tomar, mas também num leque maior de direitos, né, como, por exemplo, os direitos ligados a direito social, a educação, a saúde, saneamento básico, habitação. Tudo isso para fazer com que esse cidadão de hoje consiga participar devidamente, né, da vida na sua sociedade, da vida política na sociedade que nós vivemos. Essa área é tão bonita, né? Mas e o que a gente vê hoje, pessoal? Hoje em dia, não sei se dá pra gente reparar que parece que às vezes as pessoas extrapolam o direito de ser cidadão. No momento que tudo hoje em dia, qualquer coisa que acontece, ele vai processar o outro, tipo... A questão é assim, é difícil a gente transpassar ou trazer pro presente essa questão grega e até... Porque hoje a gente é tão individual que a gente acaba esquecendo dessa questão. Não existe a cidadania... Por exemplo, é difícil, a gente tem uma vida corridona, assim... Uhum. E a gente não pensa muito assim nesse fundamento, até em questão de Constituição, direitos e deveres, né? Se já formos trazer aqui para o Brasil e para a sociedade moderna, que a gente acaba não se preocupando com o próximo. Tipo, é difícil, às vezes tem até uma propaganda, eu acho, que aqui da TV Unifra mesmo, que é uma criança com o seu pai de mão, e aí tem um menino de rua, e a criança enxerga o menino de rua e o pai não enxerga. Ele diz, olha aquele carinha ali, é aqui no TV Unifra ou não? Não, é uma campanha,
Só que tem. E a gente é tão corrido que a gente não enxerga e não se acostuma a pensar em ajudar o próximo. Vocês têm essa mesma sensação que parece que a assim? gente está meio egoísta, né? A gente parece que quer os direitos do cidadão para si mesmo. Na realidade, né? vocês falam hoje em dia, eu diria o seguinte para vocês, eu percebo que é um movimento em direção ao nosso ídiom, né, a nossa vida privada, que não começa, que começa já faz algum tempo. Por isso que a gente desenvolve o sistema representativo, né? O sistema, você eleger uma pessoa para decidir a respeito dos problemas da tua cidade, do teu estado, do teu país. O que acontece daí? Isso tem um forte veio assim na tradição liberal, né? Principalmente a tradição liberal inglesa, né? O Locke, por exemplo, é um dos filósofos que vai falar bastante sobre isso. Por quê? Porque daí você, com a complexidade que assume a vida social, a divisão do trabalho e as questões de você mudar o conceito de liberdade, de uma liberdade voltada para a participação social, né, da participação na vida política da tua cidade, para uma liberdade que é você participar, lidar com as coisas de fora, o íntimo, né, como a gente está colocando aqui, você retira então do indivíduo toda aquela visão de liberdade que era voltada a eu sair da minha casa e ir lá me expor, né? Então a gente tem uma nova visão de liberdade, que é poder participar das coisas que a gente quer, né? E principalmente dar conta, né, da nossa vida íntima. Então tenho prova na Unifra de alguma matéria e eu não quero participar hoje, né? Vou eleger uma pessoa para me representar. Aí surge a democracia representativa. Aqui foi colocado várias coisas muito interessantes, né? O que eu gostaria de dizer também, que a gente não pode esquecer, é o seguinte: se a gente fosse ver cidadania em sentido estrito, nós vamos ver como um conjunto de direitos e deveres, principalmente ligado hoje em dia à votação. Eu não concebo apenas nesse sentido estrito, né? Mas principalmente ligado à votação. O que acontece daí, gente? Você vai agregando realmente valores a isso, vai agregando direitos a esse direito de votar e ser votado, né? de representar e ser representado. E esse direito, eles passam pela questão até do própria tendência de você querer processar alguém. O acesso à justiça é visto como uma forma de cidadania, né? Por isso que os núcleos de prática jurídica, as assistências jurídicas gratuitas estão bastante lotadas hoje de pessoas que procuram, né, esse acesso à justiça. E a questão do... Traz algum exemplo, assim, agora que tu falaste em justiça e procurar justiça, traz, assim, um grande exemplo do que mais as pessoas procuram, assim, hoje em questão de direitos. Sim, olha, hoje em dia, pela experiência muito pouca assim que eu tenho, porque eu sou formado em Direito, mas não exerço advocacia, trabalhei em núcleo de prática jurídica aqui na Unifra mesmo, as pessoas têm procurado bastante a questão de saúde, por exemplo. As ações de medicamento, eu tive casos, assim, por exemplo, de pegar pessoas que não tinham dinheiro para comprar fraldas, por exemplo, para idosos, né? E isso daí deixa a gente até contente de ter participado de um processo desse. É você agregar um direito, um valor a essa questão da cidadania. Não é mais participar da vida política só no sentido de votar e ser votado, como eu falei. Você agrega daí direitos sociais, né? O direito à educação, o direito à saúde, por exemplo. Vocês estão tão quietinhos. Tô pensativo, não, mas eu estava pensando assim, como ele falou, eu acho que cidadão hoje em dia está muito ligado mesmo ao voto, geralmente é época de eleição que o pessoal se liga, que a mídia também chama atenção para isso, exerça o seu direito de cidadão, e parece que quando não tem eleição, não se fala mais, sabe, tipo, deixa por isso mesmo. E o pessoal acaba... A mídia explora também bastante. Como tu falou também, tipo, que o pessoal é muito individual e vive uma vida muito corrida, acaba esquecendo de tudo, sabe? Principalmente que é um cidadão, que tem direitos e tem deveres a se cumprir, sabe? E é mais ou menos como a política, assim, sabe? Quando abordam alguém, assim, perguntam se tu gosta de política, a tendência é dizer que não, mas as pessoas esquecem que o dia a dia delas é uma política, né? A política da boa vizinhança, é a política da educação, de deveres e direitos mesmo. E a cidadania acho que está muito ligada com isso. Com certeza, com certeza.
eu vejo nisso o reflexo da maneira como nós nos constituímos como indivíduo, realmente. Você sai para a sua vida privada e deixa de lado algumas coisas que são tão importantes para a tua vida privada, mas que você passa despercebido, né? Se você tem um buraco na frente da tua casa, tu vai chiar, com certeza, porque a hora que tu vai colocar o teu carro para dentro da garagem, aquele buraco pode incomodar para alguma coisa. Aí você lembra de participar. Dos seus direitos. Dos seus direitos, vira cidadão. E dos deveres do dos Estado de arrumar dos deveres do Estado é arrumar. A gente esquece dos nossos deveres. Eu acho que existe um dever de participação também. Não é se vocês forem analisar aqueles textos acadêmicos sobre cidadania, sempre vai ver. É um complexo de direitos e deveres. Mas fica muito fácil para a nossa Constituição hoje, enquanto indivíduo, que está ligado à vida privada, lembrar dos direitos quando alguma coisa na nossa vida privada não está indo muito bem, né? E esquecemos da parte dos deveres, da contrapartida dos deveres, que é importante. Eu diria que a gente teve um enfraquecimento, isso é bastante estudado na ciência política, de mecanismos de representação direta também na sociedade. Houve um enfraquecimento dos partidos políticos, de certa forma. As ideologias não correspondem mais às ideologias clássicas que a gente vê, e principalmente aqui no Brasil, que é difícil você transpor a ideia europeia para o Brasil, né? As ideologias se aproximaram no sentido de que ficaram no papel. A globalização contribuiu para isso, tu acha? Também. Mas, veja, as ideologias ficaram no papel e os partidos políticos, na hora de transitar para a resolução de problemas, né? Como esse simples aí, até pode ser de resolver buraco na rua, eles tenderam a se aproximar para o pragmatismo, né? As pessoas que tinham uma visão mais idealista da política costumam se afastar até do partido para procurar uma outra alternativa de constituição cidadã. Por exemplo, participação nas ONGs, né? E aí entra a questão da globalização que você falou. Nós temos hoje organizações não governamentais de alcance transnacional que surge como um ator de relações internacionais e que está vinculado ao processo de globalização, porque na globalização possui a barreira do transporte, da distância, ela é deixada de lado, né? Você consegue se comunicar via internet, você consegue pegar um avião para algum lugar, o espaço E aí para esse cidadão que está procurando uma outra maneira de se constituir como cidadão, você pode fugir realmente de organizações tradicionais, como por exemplo o partido político, né? E atuar lá na frente do teu computador, via internet, né, na ONG que tu participa, para tentar fazer alguma coisa que você acha justo, que você acha correto, como preferir. Outro mecanismo de representação direta que também é enfraquecido são os sindicatos, por exemplo, né? Nós vemos, eu acho muito interessante que a gente pensa que o problema é só do Brasil, mas não é só do Brasil. O filme Invasões Bárbaras, não sei se vocês já viram, fala sobre o Quebec, né, no Canadá, mostra, por exemplo, o mau uso do sindicato, né, ali. O sindicato de Marcos, profissionais só de deixa eu te saúde. interromper Fale. rapidinho, que a gente precisa fazer um break, já voltamos com mais cidadania no Outros Elementos. Desde que a gente nasce, um monte de gente ajuda a montar as peças da nossa vida. Sempre dizem pra gente crescer, evoluir, mas daí as drogas aparecem e as peças vão caindo. Quando a gente olha pro lado, não tem mais nada. Baú de Ideias, toda quarta-feira ao 12:30 no canal 15 da NET. Para os pacientes do Hospital Universitário de Santa Maria, um pequeno cuidado faz toda a diferença. Em alguns momentos, uma conversa transparente traz alegria.
Em outros, basta saber que existe alguém que se preocupa em trazer alívio e renovar as esperanças. Seja um amigo do USM, um pequeno cuidado que ajuda a melhorar a vida de muita gente. Estamos de volta com outros elementos e hoje a gente está falando sobre cidadania com o professor de Direito da Unifra, Marcos Palermo. Seguinte, a Michele, como não está aqui hoje, ela foi às ruas, aliás, ela não foi à rua, ela foi fazer uma externa muito interessante no teatro, no museu, eu ia falar teatro, mas é o Museu 13 de Maio. Vamos ver o que ela aprontou por aí. Oi, guris, infelizmente não pude estar com vocês aí no estúdio, mas eu vim no Museu 13 de Maio para fazer uma entrevista sobre cidadania. Espero que vocês aproveitem. Agora eu vim entrevistar a Renata Maciel e pedir para ela falar um pouco mais sobre o museu e movimentos que eles fazem aqui. Renata, o que tu pode nos dizer? Então, como esse espaço, museu, era antes um clube social negro, a gente procura sempre trabalhar e trazer em questão, em voga, essa temática para nós. Nós temos diversas oficinas funcionando aqui dentro, nós temos as meninas até as andaras, que trabalhamos a dança afro, tem os meninos da OCA, que trabalha a questão, que eles mais trabalham com a parte dos tambores, tudo, né? São grupos já fortes aqui dentro. Além disso, a gente tem muitos estagiários, não só essa parte lúdica, mas a gente procura trabalhar também a pesquisa aqui dentro. Então, temos muitos estagiários do curso de História, alguns aproveitando como disciplina, outros como voluntários aqui dentro, e pesquisando sobre esses arquivos que estão aqui, que nós temos muitas coisas desses clubes. Estamos com um projeto de um site que a gente vai reunir os clubes sociais negros de 5 estados do Brasil, e é bem ampla essa questão, então a gente está tendo que se estender, fazendo pesquisa, buscar muitas coisas, acervo fotográfico, tudo disso daí. E estamos aí, estamos tentando. E quem quer vir para fazer parte, como é que faz? Geralmente a pessoa é bem formal aqui. Então, geralmente a gente chega, conversa com a Giane, que é a nossa diretora técnica do museu, e estamos sempre abertos, porque aqui é um museu comunitário. Nós trabalhamos seguindo o viés da nova museologia. Então, que seria? Justamente isso, trabalhar um museu comunitário. Quando vocês entram aqui, vocês podem ver que não tem acervo. A gente pode perguntar, mas cadê o acervo desse museu? Nosso acervo, nosso maior bem aqui dentro são as pessoas. Esse museu é habitado. Não botamos ênfase em exposições, e sim nas pessoas que estão construindo, porque isso aqui é um processo. Então, vocês fazem palestras, desenvolvem oficinas que visam isso, inclusão social, de certa forma, ou não? Sim, aqui dentro é um espaço, principalmente para o pessoal do movimento negro, por exemplo, que aqui, ontem mesmo teve pessoal aí das ações, da Comissão de Ações Afirmativas da UFSM, discutindo, tentando debater essas questões de cotas, e isso, assim, projetos que vai virar lei, que eles vão para conferências estaduais e até do Brasil, começa aqui, porque é um espaço aberto para isso, sabe? E o público-alvo dessas oficinas? Então, o público-alvo nosso aqui não é o pessoal que mora mais no centrinho, o pessoal que tem um maior poder aquisitivo. É justamente o pessoal da comunidade, aqueles que não têm acesso a outros lugares. Então, quem tem dinheiro não vai querer vir até aqui, se deslocar até aqui, até porque a gente não dispõe de uma estrutura muito... né? Então, o pessoal vem, é justamente isso, o pessoal da comunidade, um público mais carente. O Museu 13 de Maio, antigamente, era um clube social negro, o segundo mais antigo do estado. Se você quer conhecer, o museu fica na Rua Silva Jardim, 407, bairro Rosário. Durante toda a semana ocorrem oficinas e eventos. Venha conferir. Valeu, Mitch. Volte logo. É o seguinte, eu vi várias coisas ali na matéria da MIT, que uma foi uma questão que a menina falou que as pessoas com dinheiro não teriam interesse. Me chamou a atenção, tipo, falar do público-alvo, né? Porque eu tinha a ideia de que eles não tivessem um público-alvo definido, né? Porque, afinal de contas, a gente quer atingir a todas as pessoas, né? Pra mostrar e falar um pouco sobre isso. Até a Larissa estava comentando que... Isso, aí entra a questão da comunidade que ela falou, né? O que forma uma comunidade e quais são os laços que unem,
para mostrar o que separa. Por que será que quem tem poder aquisitivo não pode? Gostaria, né, não gostaria de estar conhecer ali, eu teria interesse se eu tivesse um pouco de tempo para a fazer gente- qualquer outra coisa. E outra eu coisa, gostaria de participar, a enfim. gente vê que a gente passa na frente e às vezes nem sabe o que né? Talvez a gente faltasse mais isso. divulgação, né? Talvez uma divulgação maior, assim, E pudesse. o museu a gente acredita que seja uma coisa voltada já para o público que tem mais instrução, né? Que Ele de já repente, parte do saiba. princípio de ser exclusivo, que ele já e trata de movimento negro, né? Que é um problema complicado quando a gente vai falar de sociedade, porque existe discriminação ainda, né? Existe muita coisa e é difícil as pessoas se desvincularem desse preconceito e participarem, sabe? Por mais que a gente se diga, às vezes, é difícil tu achar alguém que não seja vinculado a alguma questão preconceituosa. Não digo só a negros, mas a homossexuais e a outros tipos de coisa, e até o jeito que a pessoa se veste. Então, por isso que eu acho que não teria que ter um público-alvo, porque eu acho que essa questão não está só em quem tem dinheiro e quem não tem, e quem está dentro da universidade e quem está fora. Eu acho que eles poderiam até criar uma divulgação maior para chamar todas as pessoas, e eu acho que daí eles estariam entrando na questão do profundo da cidadania, né? Que seria juntar todo mundo. Participação. Né? Eu acho que da já o fato participação. de ser um museu, ele já separa, né? Tem muita gente que não gosta e tal. E o fato, além de ser um museu específico, ele separa mais ainda. E as pessoas ficam, sei lá. E aí falta exatamente a divulgação, porque muita gente não sabe que tem. É que hoje em dia órgãos públicos, pelo menos Santa Maria, não tem muita divulgação, mas porque é difícil, né, tu vê alguém divulgar um museu, não tem em Santa Maria, às vezes temos eventos interessantes ali no teatro, também não tem divulgação, sabe? E acho que isso aí é uma coisa que a gente não... É difícil mudar há pouco tempo isso daí. Ela falou ali da Oca Brasil, que eles participam ali de umas intervenções, eu conheço porque sai bastante no jornal até sobre a Oca, eles até participaram agora da campanha contra o crack, da RBS, questão de tambores, eles estão sempre fazendo workshop de dança, cultura negra, indígena, é bem legal esse projeto. Isso já é uma boa divulgação. Esse projeto da Oca é bem legal. Eu acredito que quando a gente mostra uma reportagem, né? Não dá para chamar de reportagem, né? Como ela fez a respeito do museu, e nós falamos de cidadania, de construção de cidadania, vem à tona várias coisas. A gente falava agora há pouco de enfraquecimento de mecanismos clássicos, né, de participação, partido, sindicato, estava falando a respeito das ONGs que surgem como um novo mecanismo de reivindicar a cidadania. Ali, nesse caso, está aparecendo o movimento social, né, o movimento social negro que reivindica formas de participação, reivindica direitos. Os movimentos sociais, eles são outra forma nessa sociedade globalizada de se reivindicar a cidadania também, né? Eu acho que a participação, ela está vinculada à divulgação, né? Daquilo que é feito pelo museu e outros órgãos, né? que também fazem esse papel, têm esse papel. Vocês colocaram ali a respeito da divulgação, eu me lembrei assim de textos assim que a gente lê voltados para a teoria do Estado, por exemplo. Então, quando a gente pensa o surgimento, né, dos jornais vinculados a partidos políticos, como foi no caso dos Estados liberais assim do século XIX, final do século XVIII e século XIX, nós abrimos para uma outra dimensão de um componente que é muito importante para a construção da cidadania, que é a informação, a comunicação, né? Por isso que não é porque eu estou na frente de vocês, mas é por isso que eu sou a favor do jornalista com diploma, né? Porque creio que vocês recebam informações que possam constituir melhor um profissional que lida com comunicação, né? Essa questão da comunicação e do diploma, eu ia falar antes com a Larissa, porque nós já participamos de alguns protestos em prol disso, mas esses tempos até me surgiu um questionamento, assim, eu não queria entrar muito nessa questão do diploma, que a gente já falou aqui no programa e tal, mas eu estou achando um pouco que os argumentos
de quem está a favor do diploma e quem apoia essa decisão do Supremo Tribunal, eu acho que eles estão partindo para o mesmo. Eles estão ficando muito parecidos os argumentos, assim. Eu acho que já estão discutindo o sexo dos anjos e já estão falando a mesma coisa, e eu acho que está indo muito para uma coisa individual, mais individual, e não individual da pessoa, mas individual da classe, assim. Eu acho que estão levando muito também para o lado político, né? Exato. Eles estão esquecendo, tipo, o fato do jornalista dele ter vontade de passar uma boa informação, assim, estão levando mais para o lado político e histórico do assunto. E eu acho que o que eles deviam se preocupar como comunicadores, como jornalistas, é em fazer um mundo melhor, fazer seu papel do cidadão e trabalhar, né, em prol de um bem maior e comunitário, né? Esses dias até nós tivemos um debate aqui e entrou muito a questão do social e do econômico, porque não adianta tu passar numa faculdade federal para cursar, independente do curso, não adianta tu passar que não teria dinheiro para xerox ou transporte e tal. Mas isso é um problema social, né? Sim, faltam daí, vocês, pelo que eu percebo assim, vocês percebem a dificuldade de você ter direitos sociais que te garantam a participação na educação. Não é só ter o acesso, um acesso formal, né, mas não é um acesso substantivo à educação. Realmente, eu concordo. Com relação a essa questão de cair no lado individual, novamente ele aparece aqui, Sempre né? aparecerá. Sempre aparece, né? Realmente, tem pessoas, por exemplo, que pensam a cidadania enquanto relação de consumo, né? Voltado ao individual também, né? O direito do consumidor, o consumidor é o cidadão por excelência, né? Quem tem dinheiro para consumir é o consumidor por excelência. Pergunto, e mantém, né, o capitalismo também. Pergunto, o diploma às vezes não se tornou um material de consumo também, né? Mas principalmente para quem paga. Com certeza, mas de uma forma ou de outra todo mundo paga, porque como a Larissa lembrou muito bem, tu não consegue fazer uma faculdade, um curso superior hoje sem dinheiro para o xerox, sem dinheiro para o ônibus, né? E mesmo as federais, as universidades públicas estão passando por quem estuda nas universidades federais, universidades públicas, passa por esse problema, né? De não ter um acesso substantivo, às vezes, à educação. Aí entra na questão de direitos e deveres, né? Sim, entra na questão de direitos sociais e os deveres, né? Realmente. Também nós poderíamos pensar o seguinte, aí nesse ponto. Quem está numa universidade pública, né? Deve dar uma contrapartida para o Estado também, né? Se formando em tempo hábil, né? Claro, respeitadas as especificidades devidas de cada um, os problemas de cada um, mas deveria dar uma contrapartida, às vezes, até maior do que dá atualmente. Penso que isso seja algo que é pouco explorado ainda. Bom, então a gente vai para mais um intervalo e já voltamos com o terceiro bloco de outros elementos de hoje. Eu vivo a noite do meu jeito. Se tem diversão, tô dentro. Eu gosto é do movimento, da vida, mas alcoolizada, eu não dirijo. Pense no seu dia a dia, cheio de acontecimentos, novidades. Pense na sua cidade, nas ruas, na vida do seu bairro, sua música preferida, o candidato que você votou, pessoas que você admira, o time que você torce. Agora pense num lugar que há um ano mostra tudo isso a você, mas com um olhar diferente. TV Unifra, você ainda não viu tudo. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa. Se você tem alguma sugestão ou crítica, envie para o nosso e-mail, Dieguinho.
Que é o nosso famoso de sempre, né? Que é outroselementos@gmail.com. Você pode acessar lá, mandar um e-mail, criticar eu, o Careca, o Cassiano, todo mundo, não tem problema. Pode entrar com tudo. E se não quiser criticar, quiser rever só os programas, esse e os outros que já passaram, entra lá no nosso blog, que é o www.outroselementos.blogspot.com. É isso aí, galera. A gente está no nosso último bloco e como a gente está acostumado aqui, sempre falta tempo para terminar o assunto. Mas tem uma questão nova aí, em questão de cidadania e espaço público, que é a internet, né? Aliás, a internet entra em qualquer assunto aqui no nosso programa, porque engloba tudo. Tudo é internet, isso é um reflexo, né? Isso causa um impacto na sociedade grande, Marcos. Com certeza. O que eu tenho para dizer sobre a internet é que a internet é um mecanismo para sair do nosso privado, né? Da nossa vida privada, né? Você pode pensar, por exemplo, em formas de participação via internet, já se pensa isso. Eu estava agora há pouco tempo num congresso de ciência política em Porto Alegre, né? Fui representando a Unifra, e foi tocado no assunto, por exemplo, de que alguns deputados de países europeus já atuam principalmente tentando entrar em contato com o eleitor através da internet, né? Muito mais forte esse vínculo online, né, do que aqui. Porque aqui nós temos os nossos problemas de nem todo mundo ter acesso, né? Quanto maior o número de internautas, maior será a participação, com certeza. É algo mais cômodo, realmente, do que você precisar sair para ir até a Ágora, né? Precisar sair até o nosso a nossa arena política. Você Farrezão. Nosso Farrezão. Agora o exemplo do Farrezão no caso de Santa Maria. É um novo campo a ser explorado, inclusive, pela sociologia e ciência política. Digo novo, já é explorado, mas ainda tem muita coisa que pode ser pesquisada a respeito da maneira como você pode conseguir construir governança, construir participação, né, via online, né? Porque daí você não precisaria estar toda hora votando em alguém, né, para ser o teu representante. Você se autorrepresentaria através da tela do teu computador aí, digitando o que você acha. Porque seria complicado tu unir todos os brasileiros no lugar. Não, realmente. Assim, para falar, para debater. Você cria atualmente, existe a previsão constitucional, inclusive, das formas de participação direta do cidadão, né? Por exemplo, o referendo, plebiscito, né? Iniciativa de lei, iniciativa popular de lei. A gente pode fazer isso, né? Pode fazer isso. Mas realmente é difícil. As pessoas estão voltadas muito ao seu idioma atualmente. E a internet, como está acessível no teu ambiente privado, é um novo mecanismo que pode ajudar a participação. Eu tenho a impressão de que a internet ela desinibe as pessoas. Com certeza. Né, por elas estarem sozinhas e isso é um problema. Mas eu queria falar, Cassiano, assim, tu concorda comigo que a internet é um local onde tu pode exercer com certeza mais a tua cidadania, mas é um lugar onde tu é anônimo também e pode fazer qualquer outra coisa, e aí a gente entra na questão dos deveres. Também, mas eu acho assim, ó, que a internet ela proporciona também alguns atos, porque como eu falei antes, a pessoa às vezes esquece que tem direitos e deveres e acaba se fechando ali, esquece que é um cidadão. Mas tu pega e pratica coisas boas na internet. Por exemplo, eu planto árvore quase todo dia, que tem o site lá, o Clique Árvore, eu me sinto assim um cidadão querido, sabe? Ajudando, assim, e tal. E eu queria saber de vocês... Site aí, tu te cadastra e tu pode plantar até uma árvore por dia. Aí tem um ranking, tu pode comprar também. Assim? Que é patrocinado por um banco. Entra lá, www.cliquearvore.com.br. É bem legal, sabe? Daí tu vê lá, dá o endereço de onde a árvore foi plantada, tem uma verba que é destinada para isso. E também tu pode comprar mudas de árvore, daí tu teria que pagar, mas é um valor meio que simbólico, assim, e planta 10, daí se tu quiser plantar mais que uma, mas gratuito tu planta uma por dia, é bem legal. Eu, inclusive, fiz uma matéria pro Abra, semestre passado, com isso. E eu queria saber de vocês, assim, tipo, a gente tá falando tanto em cidadania e tirando o voto, assim, que é aquela coisa obrigatória que a gente sabe que é um direito que a gente exerce, quando vocês se sentem cidadãos, assim, tipo, no dia a dia de vocês?
pensando na parte da internet, até no site de relacionamento, tu encontra comunidades, né, que apoiam certas causas, ou a inclusão social, a própria que a gente estava conversando aqui no intervalo. São maneiras de tu abordar e te tornar um cidadão. Tu se sente cidadã participando dessas comunidades? Sim, até porque eu ajudo de outras formas também, né? Tem um projeto do Anota é Minha, que a gente trabalha com a APAI daqui de Santa Maria, que a gente digita as notinhas e tal, né? A gente arrecada, mas pela internet é bem o que a gente estava dizendo, a gente se sente cidadão sem sair da tua casa, né? Sem levantar da cadeira. Eu me sentia, parei um pouco para pensar agora, eu me sentia Pensa, muito... Eu de vez em quando, né? Quando eu não estou muito cansado, eu penso um pouco. Eu me sentia muito cidadão quando eu jogava bola, cara. De repente vocês não vão entender, mas agora eu vou explicar. É que o ato ali de tu participar de um esporte que reúne tanta gente, né? Pelo mesmo querer, que é fazer o gol. E ali eu me lembro que tinha pessoas de classe alta, classe baixa... E não importava quem tu fosse ali, todo mundo era igual e todo mundo tinha o mesmo propósito, sabe? E aquilo ali, sei lá, pra mim eu me sentia cidadão, o fato de todo mundo ser igual ali, todo mundo lutar pelo mesmo objetivo. Tá, eu acho legal isso. O que eu queria perguntar, o Cassiano perguntou como é que a gente se sente cidadão, né? E o que a gente faz para ser cidadão? Isso que é importante, né? O que tu faz? Daí tu dribla todo mundo, dribla o goleiro e diz assim, amigo, vem cá que eu vou passar a bola pra tu fazer o gol. Faz toda a jogada isso aí a gente podia passar pra vida, né? É importante se as pessoas se ligassem assim e fizessem o que elas fazem por elas, fizessem também um pouco pelos outros. No trânsito, eu acho que é um lugar onde a gente consegue se sentir cidadão, né? No momento que tu para o carro pra deixar uma velhinha passar. Entra a questão da educação, né? Acho que a tua educação faz com que tu seja um bom cidadão, né? Aqui no Brasil tem peculiaridades na construção da cidadania, né? A nossa cidadania, nós podemos pegar teóricos como José Murilo de Carvalho, da História, em Cidadania, Tipos e Percursos, né? Ele vai nos dizer que a cidadania não nos foi dada, ela foi construída de cima para baixo, né? O Estado brasileiro, ele nos dá alguns direitos. E a construção do cidadão, muitas vezes, ao longo do tempo, ela foi uma construção negativa não no sentido pejorativo, mas no sentido de uma negação a algo do Estado. Daí eu participo. O Estado quer me impor alguma coisa, eu nego aquilo e daí eu participo. E tivemos vários exemplos disso, voltado, por exemplo, à questão da revolta da vacina, por exemplo, no início do século XX. Inconfidência Mineira. Também, mas nesse momento eu estava analisando mais a questão do país independente já. Então, é um espaço que vamos construindo. A preocupação de falarmos sobre cidadania nos faz cidadãos, né? O espaço que vocês construíram aqui foi um espaço de cidadania, de construção de cidadania. Eu, por exemplo, me sinto cidadão estando aqui, né? Uma maneira de ser cidadão, para mim, é essa. Estar aqui participando, estar aqui falando sobre as coisas públicas, de certa forma, e me sinto cidadão dando aula também. Isso aí, que tento, na medida do possível, porque a gente também tem os nossos preconceitos individuais, infelizmente todos nós temos, mas eu não faço, ou tento não fazer, doutrinação, por exemplo, política para A ou B, né? Então, quando construímos espaços como esse aqui, ou dentro da sala de aula, a gente constrói cidadania também. Porque daí você faz a pessoa sair do seu idiom, né, da sua vida privada e participar, né, de uma forma que não teria oportunidade em algumas sociedades, né. Larissa, tu ia falar? Não, eu estava pensando que, eu não sei se entra na questão de cidadania, mas... Por exemplo, teve a chuva em Itaara, ou teve isso é um desmoronamentos e tal. E aí as pessoas se sensibilizam, né? Porque teve campanhas na TV de ajudar e tal. E essas pessoas que ajudam, eu acho que elas devem se sentir, né, cidadão. Tipo, tô ajudando. Que nem o Cassiano plantando árvores pela internet, cara. Isso, porque tu tá ajudando alguém, tu tá ajudando, né, uma pessoa que tá passando necessidade. Muita gente perdeu tudo. Realmente, a questão aí dos exemplos práticos de Itaara, por exemplo, é você conseguir construir uma ação coletiva, né, uma ação política daí, né,
para tentar resolver o problema de uma comunidade, né? De uma sociedade, se preferirem. Né? Ali, no caso, eu colocaria até como comunidade, porque é uma cidade menor, as pessoas comungam mais no mesmo ponto. Né? Ali é complicado. Eu acho que cidadania está muito ligada a educação, respeito, solidariedade, como tu falou nesse caso da Itara. Eu acho que isso aí faz as pessoas cultivando esses sentimentos, assim, tipo, de criação. Acho que já é meio caminho andado, assim, para a pessoa ser um bom cidadão, para ser um cidadão consciente, assim, e ajudar. E até as pessoas nem se dão conta que estão exercendo a cidadania, às vezes. Né? Dieguito, tua consideração final. Eu queria falar um pouquinho sobre aquele lance da internet. Tem um ali. minuto. Eu andei vendo rapidinho, assim, né, pra falar. Eu andei lendo bastante coisa sobre cidadania na internet e vi alguns depoimentos de pessoas comentando sobre grandes debates que as pessoas usavam argumentos de cidadão para fazer teorias de conspiração. Eu não sei se de repente dá para... O espaço que o Cassiano já tinha colocado e o Careca também agora tu traz é a questão dos deveres, eu acho, com relação à internet, né? O anonimato te produz um grande poder. Um grande poder, né? Por isso que no direito, e a gente tem pensado assim, quais são os direitos de internet, né? É um novo campo que está sendo explorado. Então, e está voltado à questão do dever. A teoria da conspiração, a gente vai ter que conviver com ela por muito tempo, porque eu acho que já faz parte do ser humano querer algo extraordinário, né? Um programa sobre teoria da conspiração interessante. Um outro programa que eu sugeriria, já aproveitando meu espaço de cidadão aqui na participação, falem sobre o jeitinho brasileiro aí, porque a gente daí consegue entender por que a cidadania, às vezes, aqui se dá por outras vias, assim, né? Que nem dá para chamar de cidadania. Não tradicionais. Vou chegar atrasado no programa. Muito obrigado, Marcos, por Eu que participar. agradeço. Gostei muito, foi legal. Até superou expectativas. Cassiano, valeu. Larissa, parabéns pela tua primeira participação aqui, participar de novo. Dieguito, valeu. Até semana que vem, galera. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo sobre cidadania. A gente volta na semana que vem com mais outros elementos. Até lá.